Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Camila, da frente da Matemática A, do curso Vai Cair na Prova. E hoje a gente vai dar continuação à aula. Vamos na aula 8, inequações. Inequação do primeiro grau. Antes de começar a aula, hoje não temos participação especial de ninguém aqui, mas eu queria indicar um livro para lerem, para quem gosta, na verdade, que esse aqui, ó. Plantas tóxicas. Você acaba descobrindo um monte de planta que tua mãe põe no jardim aí, que são, você come, ou seus animais comem, crianças comem, e podem acabar sendo problemático. Então é um livro interessante por causa disso, né? Você evitar envenenamento. Mas todo mundo em casa agora fica complicado. Beleza, vamos começar a aula agora. Inequação do primeiro grau. Quando temos uma equação, significa que o sinal de uma igualdade está entre as duas expressões, ou seja, o prefixo é que representa uma igualdade. Nesta aula estudaremos uma inequação, que é a ausência de igualdade. Em uma inequação podemos dizer que o número é maior ou menor do que uma expressão. Por exemplo, tá, muita fala, vamos por isso aqui meio em gráficos e linhas. Equação significa lá do grego, provavelmente, prefixo é grego e sufixo é latim, uma coisa assim. Me corrijam, professores de português. Equação, a gente tem as duas linhas iguais, ou era para ser iguais aqui, mas significa igualdade. Igualdade, quando os matemáticos foram definir algo que significasse igualdade, eles falaram assim que duas linhas paralelas seriam as coisas, objetos mais iguais no universo. Eu não sei se essa lenda é verdade, mas é perguntar aí pro professor Vitor, né, que eu sou formada em engenharia, não em matemática, eu dou meus pulos aqui. Mas a igualdade, ela significa que tem duas balanças. A balança do lado esquerdo tem um peso e a balança do lado direito tem que ter o mesmo peso. Pode ser de água, pode ser de números, do ouro, alguma coisa, qualquer coisa. Aí a igualdade é uma balança com os pesos iguais. A desigualdade é uma balança com um lado mais pesado que o outro. Por exemplo, esse sinal aqui que a gente conhece como sinal de maior, menor, desigualdade, ele favorece um dos lados. Aqui ele está favorecendo com a boquinha dele aqui, ó. Essa boquinha está aberta pro lado esquerdo, ele está favorecendo esse lado com mais peso do que o do outro lado que tem menos peso. Então, isso aqui seria visualmente uma desigualdade. Você vai lá colocar lá, antigamente tinha as balanças que eles colocavam para medir ouro e comprar itens. Era basicamente isso, uma desigualdade. Ah, eu coloco tanto de ouro, mas você colocou tanto de trigo, não bateu, eu preciso compensar mais com trigo ou mais menos ouro, qualquer coisa do jeito. Eles tinham que chegar na igualdade, né? A balança tinha que ficar igual. Então, aqui ele representa algumas desigualdades. A gente está percebendo aqui na primeira, na letra A, que tem um símbolo maior, com a boquinha aberta, virada aqui para o lado esquerdo. Significa que toda essa expressão aqui, ela pesa mais que zero. Então, vamos imaginar assim, esse x como sendo um número 1. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 6 é maior que zero? É, então a inequação está correta. Mas se eu colocasse, por exemplo, um número menos 3. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 mais 2, menos 10. Menos 10 é maior que zero? Não. Então, ele tem um limite de quais números podem ser utilizados nas inequações. É isso que a gente vai estudar hoje. Quais são os valores que x pode assumir nas inequações. Aqui a letra B, ele tem aqui o x menos 3, sendo o 5 um valor mais pesado que toda essa expressão à esquerda. Então, a boquinha aqui desse símbolo de inequação fica virado por 5. Você pode imaginar qualquer número aqui que dê menor que 5. Não é igual a 5, ó. É menor que 5. E a inequação tem isso também. Ela é menor, maior ou
menor ou igual, maior ou igual. Nesse caso, nenhuma delas é só uma inequação pura, então elas são maiores ou menores. Não tem o igual, não juntou a igualdade ali da balança. Então, aqui a gente tem que saber que qualquer número aqui na letra C que substitua o valor de x tem que ser maior que 7. Menos 1, não dá. Então, seria falsa essa inequação. 8 dá. 7 não dá, porque 7 não é maior que 7. 7 é igual a 7, então teria um igual embaixo. Entendido a diferença entre equação e inequação? Equação, a balança tem que ser igual dos dois lados, e inequação pesa para um dos lados da balança. Então, aqui ele vai resolver uma inequação do primeiro grau, né? Para resolvermos uma inequação, utilizaremos os mesmos procedimentos utilizados na equação. Como no exemplo a seguir, resolva a inequação. Então, ele dá uma inequação aqui. A gente sabe porque o símbolo do meio aqui está pendendo o peso, dizendo que x menos 7 é mais pesado do que aqui para a esquerda, 3 menos 4x. Então, como que a gente resolve uma inequação? É os mesmos passos da equação, isola x. Então, nós vamos isolar x, vamos passar x para um lado só. Então, aqui, ele já deixou pronto aqui, então vou seguir o que ele deixou pronto. O que ele fez? Ele pegou o 3, passou para aquele lado. Então, a gente vai ver aqui embaixo que tem um 3 positivo, e ele passa para o outro lado negativo. Isso continua igual, não muda nada. Então, aqui só sobrou o menos 4x, e essa parte mais pesada da equação. Daí, o que ele fez? Ele... Desculpa. Ops, rinite. Menos 7, menos 3 são da mesma escala, não tem x, não tem nada, são das mesmas ordens, vamos dizer assim. Então, a gente pode somar eles, então vai ficar menos 10. Então, aqui embaixo a gente enxerga um menos 10. E esse x que é o x inicial aqui. Ixi, Maria. E o menos 4 ficou para outro lado. O que a gente vai fazer agora? Ele, no caso, eu não faria assim, mas ele pegou esse x e passou para o outro lado da equação. Estava positivo aqui o meu x, passou para o outro lado negativo. Menos 4x menos x, aqui tem um na frente, então vai dar menos 5x, né? Somou, deu um negativo de menos 5x. E aqui tinha um menos 10. Oh, meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou fazer aqui no cantinho, porque ele resolve no próximo slide. Se a gente tem aqui menos 5x menor que menos 10, então a gente tem que imaginar que o valor de x tem que ser um valor que ele multiplicar por 5, ele dê menor que menos 10. Por exemplo, se eu pudesse colocar o 1 ali. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 é menor que menos 10? Não. Então, teria que ser um positivo, porque o menos 10, ele é menor porque a escala é negativa. Tem que lembrar disso também. Então, se fosse um número positivo, por exemplo. Não, ou menos 1 mesmo. Menos 1 vezes menos 5 dá 5. 5 é maior que menos 10. Beleza. Então, mas não é isso. Vamos continuar aqui resolvendo. Então, aqui eu tenho negativo deste lado e tenho negativo deste lado. Então, vou multiplicar pelo velho menos 1. Só que na equação agora, caucham atenção, né? Achtung, qualquer língua que você fale aí, attenzione. Você vai pegar este símbolo da equação e inverter toda vez que você multiplicar a equação inteira por menos 1. Como é que vai ficar? Vai ficar menos 1 vezes menos 5x. Vai dar 5x. Menos 10 vezes menos 1. Vai dar 10. Na inequação, o igual é igual. De um lado é igual ao outro. Mas na inequação, não. Então, por isso, a gente vai pegar o menos 1 e multiplicar pelo símbolo e ele vai inverter. Então, ele está com a boquinha aberta aqui para o lado do menos 10. Então, ele vai ficar com a boquinha aberta para o lado do 5x. Correto? E agora, a gente vai terminar passando aqui 5 divididos por 10, né? Vai ficar x maior
E 5 divididos por 10 divididos por 5, do contrário. Isso aqui a gente vai ver que x tem que ser maior que 2. X maior que 2. O que significa isso? E as inequações, elas não têm... Geralmente, elas não têm uma solução igual à equação. Elas têm uma série de soluções. E como a gente vai representar essa série de soluções? A gente pode representar assim, ó. A solução vai ser igual a um x pertencente aos reais. No caso, ele não falou qual a natureza do x, então eu vou colocar como reais mesmo. Tal que x seja maior que 2. E essa é uma maneira de você responder essa questão. A outra maneira de você responder essa questão é com a reta dos reais ou o eixo x. Né? Aqui a gente está trabalhando com x, então eixo x. Então, o que é que ele quer aqui? Vamos marcar o 2. O 2 é bolinha aberta, porque lembre-se, bolinha aberta é quando não pertence a solução à extremidade. Como não tem um igual aqui, ó, ele não tem esse igual, significa que esse 2, ele é bolinha aberta. Se fosse igual a 2, maior ou igual a 2, daí a bolinha era fechada, mas aqui é a bolinha aberta. Então, todo valor acima, x maior que 2, acima de 2, ele não dá um limite superior, então, vamos pôr no infinito positivo, é plausível para responder essa inequação. Essa diferença da inequação com a equação. A equação geralmente tem uma resposta, dependendo da equação, e a inequação tem, dependendo do grau da equação, tem uma, duas, três, quatro, cinco respostas. Mas a inequação geralmente é reta dos reais, a partir de alguma coisa, então são infinitas respostas. Vamos continuar aqui. Ele deu aqui, né, como que ele resolveu, né? Isolou aqui o x, né? Ficou 10 sobre 5, que deu 2. Aqui ele deu atenção também, uma coisa que não pode esquecer, que toda vez que você multiplicar por menos 1 é igual a desigualdade inteira, você inverte o sinal de desigualdade. Então, esse rapaz aqui, ele estava virado para cá e ele inverteu. Então, concluímos que x pode ser qualquer número maior que 2 e a gente pode representar no conjunto solução. Então, esse aqui é de solução mesmo. Então, x pertence aos reais, tal que x seja maior que 2. E aqui, continuando, ele dá outra maneira de resolvermos uma equação, que é estudando o sinal da função afim, como veremos abaixo. E daí que ele mostra ali a função afim, né, que é 4 menos 2x maior que 0. Se eu for resolver pelo método que a gente resolveu a outra inequação, a gente vai pegar basicamente o menos 2x maior, o 4 está positivo, passa negativo, menos 4. Multiplica tudo por menos 1. Vai ficar 2x. Esse cara vai inverter, então ele vai ficar para esse lado, vezes 4. X vai ser igual a 4 divididos por 2, que vai dar 2. Não, é maior aqui, né? Não esquecer disso. Eu esqueço. Então, a gente sabe que a solução vai ser um x pertencente aos reais, tal que x é menor que 2. Qualquer valor de x menor que 2 serve para solucionar essa equação. E agora ele vai dar a solução através do estudo da função afim, né, da função de primeiro grau, que se a gente analisar o formato da função afim, a original lá, f de x, que é igual a ax mais b, e a gente tem um coeficiente angular, que é a, a gente vai ver que o nosso coeficiente angular dessa função seria menos 2. Coeficiente angular negativo, a função decresce. Função decresce, então a gente pode representar no eixo das abscissas aqui, ó. Ele representou aqui o eixo das abscissas, o eixo x, né? Que
a partir aqui, né, como a função era f de x 4 menos 2x, e a gente sabe que isso daqui era um coeficiente angular negativo, então a gente sabe que a função decresce. É o que está mostrando aqui, ó, está decrescendo. Os valores estão decrescendo. E o que mais? Ele também deu esse ponto 2 aqui. Como a gente vai descobrir esse ponto 2? Esse é o zero da função, é a raiz da função. Como a gente descobria a raiz da função na equação do primeiro grau? A gente tinha uma formulinha, ou a gente podia igualar a zero. Lembre-se, f de x é igual a ax mais b. O que eu vou fazer? Eu vou igualar, para ser o zero da função, eu tenho que igualar f de x a zero. Então, vai ficar zero igual a ax mais b. Isolando, a gente tem que x é igual a menos b sobre a. Essa formulinha é onde corta a equação no eixo x. Quem é b, quem é a aqui no nossa inequação? B é 4, né? Então, vai ficar menos 4, ela está invertida a ordem. Sobre o a é menos 2. Então, vai dar 2. Então, basicamente é isso. Ele deu lá 2. É onde ele está cortando no 2. E o que ele quer saber? Ele quer saber onde a função é positiva e onde é negativa. A função é positiva quando ela é acima do eixo x. E ela é negativa quando ela é abaixo do eixo x. Lembre disso. Então, ela vai ser positiva aqui e negativa aqui. O que ele queria na solução? Ele queria na original aqui. Como que era a original? A original era 4 menos 2x menor que zero. Isso? 4 menos 2x menor que zero. Não, desculpa, era maior que zero. A função original. 4 menos 2x maior que zero. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá a inequação que ele deu para você. Então, ele vai ter a inequação. Então, ele vai querer o quê? Ele quer os valores maiores do que zero. Ele quer os valores positivos. Aonde que são os valores positivos nesse gráfico? São os valores menores que 2 aqui, ó. São os valores positivos para y, né? Então, a inequação original lá era 4 menos 2x maior que zero. Ou seja, essa informação maior que zero significa que ele quer valores positivos. Então, para ter valores positivos, nesse gráfico, os valores positivos ficam abaixo de 2. Então, seria x menor que 2. Ah, mas a bolinha do 2 aqui tá pintada. Não, isso tá errado, tem que estar aberta. Por que tem que estar aberta? Porque o sinal da inequação aqui é menor, não é menor e igual. Sabemos que uma função é positiva para x menor que 2 e negativa para x maior que 2. Como queremos que a função seja maior do que zero, né? Lá na original, ou seja, positiva, o conjunto de solução é x por terços reais, tal que x é menor que 2. Então, tem essas duas maneiras de solucionar, né? A primeira lá que a gente mostrou, que era bem mais rápida, e essa fazendo estudo na análise no sinal da inequação. E nós temos sistemas de inequações, né? Não basta só o sistema de equações, temos o sistema de inequações também. Podemos ter um sistema de inequações, e neste caso o conjunto solução é encontrado através da interseção dos conjuntos soluções de cada inequação do sistema. Veja os exemplos a seguir. Então, vamos ter lá a solução da primeira inequação, a solução da segunda inequação e fazer a interseção das duas. Que bom, né? Então, aqui da primeira. Ele deu aqui x menos 3 menor que zero. Então, a gente pode resolver isso aqui como x. O 3 está negativo, passa para o outro lado positivo. Vai ficar
x menor que 3, certo? E aqui na segunda inequação, a de baixo aqui, 2x maior ou igual a 4, a gente vai ter o quê? O 2 aqui, ele tá multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar x maior ou igual a 4 divididos por 2. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 2. Enquanto que x da equação anterior tem que ser menor que 3. Vemos que a gente tem dois resultados aqui, para duas inequações diferentes. O que ele quer? Ele quer que a gente faça uma interseção dos dois sistemas para achar o conjunto solução. Então, eu vou desenhar aqui em cima a primeira reta, que é da primeira solução, né? E a segunda reta para a segunda solução e a terceira reta da interseção das duas soluções. Então, aqui ele diz que é um ponto 3, né? Vamos pôr aqui o ponto 3 aberto, porque ele é menor que 3, não é menor ou igual. Então, todos os valores menores que 3 é aceitável nesta inequação. Então, a gente vem aqui e vai pintandinho de vermelho. Façam no caderno de vocês passo a passo. Não fiquem, sabe, rabiscando em qualquer canto, senão depois vocês confundem. Então, aqui sendo o ponto 3, o ponto 2 tem que estar um pouquinho para trás aqui, vou desenhar aqui. Ponto 2. Ponto 2, aberto ou fechado? Fechado. Por que o ponto 2 é fechado? Porque o sinal da desigualdade dele é o quê? Igual ou maior. Então, tem que ser igual ou maior que 2. Então, a gente vai vir aqui para igual ou maior que 2. O que ele quer aqui? Ele não quer união, ele não quer um menos outro, ele quer a interseção. Se lembra lá o morrinho? A interseção. Tudo que eles têm em comum. Então, eu vou projetar aqui do primeiro o ponto 2 para baixo. E do segundo o ponto 2 para baixo. Ponto 3, né? Para baixo. Aqui eu tenho ponto 3 e aqui eu tenho ponto 2. A gente já está de cara vendo que entre 2 e 3, os dois têm partes em comum. Essa aqui, ó, que eu estou tracejando em comum. Então, isso aqui você pode pintar. Esse aqui que eu vou passar em violeta aqui, não é comum a segunda solução, então ela está fora. E essa que eu vou passar em amarelo aqui na terceira parte, ela não é comum na primeira solução, então também está fora. Então, fica 2 e 3. E agora, bolinha fechada, bolinha aberta. Vamos lembrar lá das interseções. Interseção é tudo que tem em comum. Então, se a bolinha da interseção for aberta e a outra for aberta mais aberta, dava o quê? Dava uma bolinha aberta. Porque eles têm em comum não ter nada, então eles não têm nada, entendeu? Eles têm uma bolinha em comum fechada e eles têm uma outra bolinha aberta. Dava o quê? Bolinha aberta. Se um tem e o outro não tem, ele quer que os dois tenham ao mesmo tempo, então é aberto. O único caso de uma interseção que é fechada é quando as duas bolinhas são fechadas. Então, quando as duas bolinhas forem fechadas, a gente vai ter a bolinha fechada. Então, pensando nisso, a gente vai ver aqui, ó, aonde tem um 2 aqui na primeira solução, ele faz parte da solução, então ele seria uma bolinha fechada. Então, fechado com fechado, na tabelinha, fechado, nosso 2 é fechado. O 3 é aberto, mas no 2 o 3 é fechado aqui, ó. Se eu for desenhar o 3 aqui, ele faz parte da solução, ele é fechado. Aberto com fechado, tabelinha, aberto. Então, vai ficar fechado e aberto. Então, como é que fica a solução nessa casa? A solução seria... Deixa eu pôr aqui embaixo. A solução seria um x pertencente aos reais, tal que x, ele tem que ser o quê? Maior ou igual, já que a bolinha é fechada, a 2 e menor que 3. Essa é o sistema o seu conjunto de solução desse sistema de inequações. Ele fala aqui, para a inequação 3x menos 1 menor que 0, temos conjunto de solução x pertence a reais, x menor que 3, x pertence
que equação é essa, né? Tipo, para a equação 3x menos 1. Tá, segunda equação. Ah, tá, entendi. Ele colocou errado aqui. E, na verdade, essa inequação aqui tá errada. Tá errada. Tá errada porque tem que avisar isso deve estar errado na apostila de vocês também. Presta atenção que eu tirei as informações aqui da apostila. E o Vitor pediu pra gente seguir passo a passo para poder ver esse tipo de erro. Então, essa equação aqui tá errada, tá escrita errada. Na verdade, ele tá falando desta equação. Tanto que a solução, ó, é a mesma solução que a gente encontrou aqui, ó. X menor que 3. E a segunda inequação, ele acha x maior ou igual a 2, que foi a que a gente encontrou, x maior ou igual a 2. Então, isso daí tá certo. Logo, a solução do sistema apresentado é a interseção dos conjuntos. É representado em diagramas T. Então, ele vai mostrar lá em diagramas, mas aqui a gente já tem a solução. E ainda desenhou o diagrama aqui em cima. Então, lá mais bonitinho, né? Aqui da primeira inequação, da segunda inequação, e aqui a nossa interseção. Bolinha fechada, bolinha aberta, como a gente tinha dado uma estudada. Assim, temos que o conjunto de solução do sistema é esse daqui mesmo. Então, escrevemos novamente, a solução é um x por 300 reais, tal que x menor ou igual a 2 e maior ou igual a 2 ou menor que 3. Então, isso foi a aula de hoje, né? Obrigada a todos por assistirem a aula. E se vocês tiverem dúvidas, mandem as dúvidas no e-mail. Sábado, vá conversar com o professor. Vejam as aulas anteriores, aquela questão lá de interseção, união. Vocês viram que tudo foi vindo para culminar na aula de hoje, né? De sistemas de equações. Mistura lá a aula do professor, acho que de matemática CD, que é de equações, sistemas de equações, matrizes, para colocar aqui para resolver sistemas de equações. Então, qualquer dúvida, mandem perguntas e vão refazendo os vídeos mais antigos. Ah, eu não lembro como é que faz isso daqui, eu não lembro a bolinha aberta, a bolinha fechada. Vejam lá os primeiros vídeos daí, qualquer coisa, tá? Tchau e até mais.